João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Eu vou ler mais uma vez. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Jesus, aqui num discurso junto aos discípulos, ele vai falando algumas coisas, e nesse ponto aqui do seu discurso, um pouquinho antes, eu queria até ler com vocês, no versículo 12, um versículo anterior a esse, Jesus fala assim, João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus estava ensinando uma série de coisas para os discípulos, falando sobre muitas coisas, mas ele chega num ponto que ele fala, mas eu tenho muita coisa para dizer, e vocês não o suportarão. E talvez esse suportar é no sentido de compreender, é no sentido de reter aquilo que Jesus gostaria de dizer para ele. Ele falou, tem muita coisa para ensinar, mas agora a condição de vocês não suportam. Intelectualmente, vocês são incapazes de suportar. Não que nós intelectualmente consigamos entender as coisas de Deus, porque elas não se discernem dessa forma. A Bíblia mostra para nós que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então precisa haver uma revelação, precisa haver algo diferente em nós, algo espiritual, que nos traga a compreensão daquilo que Deus quer dizer. Por isso que Jesus fala, nesse momento, vocês não conseguem compreender. E aí ele continua no versículo 3, mas, por isso que ele usa esse mas, agora não dá para compreender, falta algo, vocês têm uma limitação, existe algo que impede de vocês compreenderem, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então precisa da vinda do Espírito de verdade. Jesus falou, virá o Espírito de verdade que vai começar a revelar as coisas para você. A Bíblia nos mostra que o homem natural, quando ele lê as Escrituras, o homem natural é aquele homem ainda que não recebeu a revelação do Espírito Santo, que ele não foi cheio com o Espírito Santo. O homem natural, ele compreende as coisas de forma natural. E isso não tem a ver com intelectualidade, não tem a ver com capacidade de compreensão. Pessoas extremamente inteligentes, se não receberem a revelação do Espírito, se não houver o Espírito de Deus agindo por trás da mente da pessoa, a pessoa não compreenderá as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, não de maneira inteligente. É por isso que nós vemos, inclusive, pessoas simples no entendimento, pessoas que não têm uma capacidade mental brilhante, ou que não são destacados e não têm um QI alto, e elas compreendem as verdades de Deus, às vezes muito mais do que uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que é extremamente esclarecida em diversos assuntos, ela consegue compreender todas as coisas físicas, científicas, políticas, de leis. A pessoa é muito inteligente, mas nas coisas de Deus, se não houver uma revelação do Espírito Santo, ela acaba não compreendendo. E pessoas muito simples que não sabem nada de nada do que é considerado pelo mundo importante. Ela não consegue compreender as coisas, ela não sabe direito, mas a revelação de Deus é dada a ela pelo Espírito Santo. Então é muito interessante essas coisas. Jesus fala, eu gostaria de falar muito mais coisas para vocês, mas ainda vocês não podem suportar, porque falta algo. Falta a vinda daquele que é o Espírito de verdade. E é interessante que aqueles discípulos já andavam com Jesus um bom tempo. Jesus, ele está se preparando, está preparando o coração desses homens para deixá-los, para dizer que ele vai para o Pai. E eles vão ter que, por um tempo ali, aprender a viver uma vida sem a presença física de Jesus, sem a presença física do Mestre, que ensinava, que guiava, que levava
levava para cá, que ia para ele começa a preparar o terreno, falando sobre as coisas que virão. Mas é interessante, esses homens que vinham aprendendo com ele dia a dia, andavam com o Senhor, viram ele fazendo muitas coisas, horas e horas de ensinamento. Eu não saberia quantificar quantas horas aqueles homens já tinham visto Jesus ensinar, Jesus pregar. Eu não sei quantificar o tempo que eles haviam aprendido. E nós entendemos que quando Jesus fala isso, ele gostaria de revelar muito mais coisas, mas eles não tinham condições. Por quê? Porque faltava ainda o Espírito de verdade que viria no lugar de Jesus. Então nós entendemos, inclusive, que Deus ele trabalha na espiritualidade do ser humano em etapas. Enquanto Jesus está presente, apesar da manifestação do Espírito Santo acontecer inúmeras vezes através dele e através dos próprios apóstolos, ainda a plenitude do Espírito, que ia trazer um nível de entendimento diferente para aqueles homens, não havia acontecido. Então Jesus ele deixa claro, mas quando vier, esse mas quer dizer, agora é um problema, vocês não conseguem compreender tudo, mas um dia virá o Espírito de verdade e ele vai vos guiar em toda a verdade. E Jesus complementa, porque não falará de si mesmo, ele não vai falar de si mesmo. Não é algo do que ele vai dizer. O Espírito Santo não vem para se auto-revelar, mas ele vai dizer tudo o que tiver ouvido. Tudo que ele ouviu ali na presença do Pai, na presença do Filho. Nós entendemos que Deus ele se manifesta, ou ele se apresenta para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem para falar de si próprio. Ele vem para ensinar aquilo que o Pai fala e o que Jesus fala. Jesus deixou de falar com os homens naquele momento para o Espírito assumir aquele papel. E ele fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus ele ainda fala até sobre coisas futuras. Mais do que Jesus já havia dito, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, se você tiver com uma Bíblia aí, com uma boa tradução, a palavra Espírito na sua Bíblia, ela tem que estar com E maiúsculo, porque se refere ao Espírito de Deus. Se a Bíblia tem uma boa tradução, quando ele coloca o Espírito de Deus, é com E maiúsculo. E o Espírito, qualquer Espírito do homem, ou um Espírito maligno, estará com E minúsculo. Mas o Espírito de verdade tem que estar com E maiúsculo, para dizer que é Deus. E é interessante que Deus, ele vinha no Antigo Testamento prometendo a vinda desse Espírito, o derramamento desse Espírito. Ele fala em Joel, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e esses homens que recebessem esse Espírito teriam visões, teriam sonhos, teriam revelações, sinais e maravilhas seriam feitos através desses homens. Deus ele fala, eu porém o meu Espírito neles, na igreja, naquilo que viria, ainda que fosse um mistério. Deus ele vinha avisando, um dia eu enviarei meu Espírito, um dia eu enviarei o meu Espírito. Jesus mesmo, ele anuncia a vinda do Consolador lá em João capítulo 15, versículo 26. Olha só o que está escrito. Ele diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, ele está falando, quando vier, então o Consolador, o Espírito Santo como Consolador, ainda não tinha vindo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, eu vou enviar, eu lá com meu Pai, da parte dele, eu vou lhes enviar aquele Espírito de verdade, de novo ele fala, aquele Espírito de verdade que eu vou te enviar, que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus dá a entender que esse Espírito vem para testificar de Jesus. Ele fala, quando esse Espírito de verdade, que nós lemos aí em João 16:13, ele vier, ele vai nos revelar toda a verdade, ele testificará de Cristo, ele fala, ele testificará de mim, ele vai confirmar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é verdadeiro, ele vai confirmar Jesus no coração dos homens. Jesus falou, quando eu da parte do Pai, para Jesus enviar, ele tem que estar lá com o Pai. Então Jesus ele vai ensinando que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele nos enviaria o Espírito chamado o Consolador, aquele que consola até por causa da ausência dele, por causa da ausência de Jesus em forma física, ele tinha que enviar o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E é interessante como nós vemos a revelação do Espírito Santo por toda a Bíblia. Em primeiro lugar, nós vemos a primeira aparição do Espírito lá no livro de Gênesis, quando fala que a terra
era sem forma e vazia no momento que Deus começou a criação. Enquanto ela estava ali sem forma e vazia, ele estava formatando a terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali ele ficava sobre o mar, ali ele pairava sobre a face das águas. Vamos voltar aqui no primeiro versículo que nós lemos. Olha só o que diz. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito de verdade. O Espírito Santo não é algo que ele passou a existir depois de Cristo. Não, o Espírito Santo já estava com Deus lá no princípio. Do mesmo jeito que o livro de João fala que Jesus também, no princípio, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós vemos que lá no momento da criação, o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz para nós que sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. E também nós vamos entender que foi através do Espírito Santo que Deus fez todas as coisas. Mas se não fosse por Jesus, Deus não faria as coisas através do Espírito Santo. Então Deus ele trabalha de uma forma integral. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três juntos, em perfeita harmonia, em perfeita sincronização, eles fazem todas as coisas. É interessante que no momento do dilúvio, quando Deus vem anunciar o dilúvio sobre as águas, né, o homem já havia pecado, já havia se afastado de Deus e a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. E Deus fala assim para Moisés: o meu Espírito não contenderá com o homem para sempre. Eu não vou ficar, o meu Espírito não vai ficar lutando com o homem para sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo que fica tentando trazer o homem ao arrependimento. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou tentando, através do meu Espírito, trazer arrependimento nos homens, mas eles não se arrependem. Ele fala, porque o homem é carne, o meu Espírito não vai ficar contendendo contra eles. Deus, ele mostra isso, a ação do Espírito Santo desde o princípio. Nós vemos, por exemplo, quando Deus lá no deserto com Moisés e a nação de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus ensina Moisés a construir o tabernáculo, e ele fala para Moisés que ele havia capacitado homens, através do Espírito dele, homens capacitados a serem perfeitos em algumas obras de costurar, de bordar, de fazer utensílios de ouro, utensílios de prata, de bronze, de mexer com aqueles materiais, com linho. Deus falou: eu capacitei. O Espírito de Deus, ele capacita os homens com dons para fazerem coisas com perfeição. O Espírito Santo, ele que dá dons para nós, dons que podem ser usados para a glória de Deus, dons que podem ser usados para abençoarmos o trabalho que Deus está fazendo na terra, o reino de Deus, para ser usado através da igreja. E Deus através do Espírito Santo, ele faz todas as coisas no meio do seu povo. Nós vemos no livro de Juízes, nós vemos que alguns juízes eles foram cheios com o Espírito usou eles. Nós vemos Gideão, tendo experiências ali onde a Bíblia diz que o Senhor, veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, e Gideão fez a diferença. Nós vemos na vida de Jefité, nós vemos na vida de Sansão, apesar de Sansão ter tido uma visitação do Espírito, nós vemos Sansão também tomando decisões ruins, que fez com que o Espírito deixasse. Então a Bíblia aos poucos começa a nos mostrar princípios, que Deus, ele em alguns momentos, lá no Antigo Testamento, ele intervinha com o seu Espírito Santo, ele agia na vida de homens e agia em nações através de homens, mas também esses homens poderiam fazer coisas ruins que afastassem esse Espírito, como Sansão. Quando vem a notícia lá que os inimigos estavam sobre a vida de Sansão, a Bíblia diz que ali ele levantou e não sabia que o Espírito já o havia abandonado, né? Ele não sabia disso, e aí os inimigos o prendem, o levam embora. Deus, ele manifesta o poder do seu Espírito na vida daqueles que o amam, e nós temos que preservar isso, vivendo uma vida correta diante de Deus, tornando a nossa vida, o nosso viver agradável para Deus. Mas continuando, o primeiro rei que Israel teve, o rei Saul, ele também foi cheio com o Espírito Santo em alguns momentos, e depois a Bíblia diz que teve um momento que o Espírito de Deus o deixou, e ele foi tomado por um espírito mau, e um espírito que enchia o coração dele com maldade. Então Saul também foi um exemplo desse, de um homem que em alguns momentos Deus deu o Espírito dele para mostrar que Deus é um Deus benevolente, que Deus ele não leva em conta as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas se nós não o honrarmos,
Da mesma forma que o Espírito vem sobre nós, ele também pode se entristecer, ele também pode se afastar, ele também pode nos abandonar e deixar-nos a nossa própria sorte. Nós vemos essas coisas acontecendo. Como Deus falou lá com Noé, ele falou, meu Espírito não vai contender para sempre, não vai lutar, não vai insistir para sempre. Tem uma hora que fala, então tá bom, você quer viver dessa forma? Viva! Nós vemos o rei Davi sendo cheio com o Espírito Santo, e através do Espírito, Davi escreveu inúmeros salmos, e antes da sua partida, antes dele morrer, ele fala, o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Ele reconhece isso, o Espírito de Deus falou através de mim. Inclusive hoje, muitas coisas que Davi escreveu, muitas delas ainda são futuras, muitas delas são profecias que ainda vão se cumprir, muitas coisas que Davi falou já se cumpriram em Jesus, apontavam para Cristo. Nós vemos também os profetas do Antigo Testamento, Eliseu, Elias, eles foram cheios com o Espírito Santo, e os demais profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram as Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo. Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu o livro de Jó, escreveu alguns salmos, os demais homens todos registraram as suas experiências com Deus, escreveram partes da história de Deus com o povo, por causa da influência do Espírito de Deus. Então nós vemos a importância do Espírito Santo na nossa vida. Algumas pessoas chamam vamos dizer assim, uma linha cristã que se apega mais às manifestações do Espírito, como os pentecostais, A linha pentecostal, que ela olha para o que aconteceu no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica que acontecia anualmente, e naquela festa de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, naquela festa, não foi por coincidência, aquilo foi algo que Deus havia, de uma maneira proposital, sincronizado, da mesma forma que a morte e ressurreição de Jesus foi sincronizada com a festa de Páscoa, o derramar do Espírito Santo foi sincronizado por Deus com a festa de Pentecostes. As festas existiam exatamente para apontar para o que Deus ia fazer, e naquele dia houve um derramamento de Deus naquele lugar, e por isso se atribui a igrejas que dão uma ênfase maior nos dons do Espírito, na manifestação do Espírito Santo, elas são chamadas de pentecostais. Então existe esse direcionamento, essa linhagem. Por quê? Porque o Espírito Santo, algumas vezes, ele fica quase que negligenciado no nosso dia a dia. As pessoas se esquecem do agir do Espírito. É óbvio que nós não devemos, dentro da Trindade, dentro de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tentarmos entender quem é maior ou menor, porque Deus é um só, e isso é uma unidade que se manifesta através de 3 pessoas, mas essas 3 pessoas, elas são uma só. O Espírito Santo é tão importante quanto Jesus, Jesus é tão importante quanto Deus o Pai, e Deus o Pai é tão importante quanto o Espírito. Os 3 juntos, eles só são o que são juntos e únicos em um só. Quer dizer, os 3 eles têm que coexistir, e os 3 agem sempre em conjunto. Nós vamos ver que a Escritura nos mostra que quem age, quem faz as coisas é Deus, é o Pai. E Jesus fala disso, que o Pai fez através do Espírito. Você pede a Deus em nome de Jesus, crendo que através de Jesus, Deus envia o Espírito Santo para agir na nossa vida. Então Deus faz a obra, o Espírito Santo realiza a obra da vontade de Deus, mas através da sua própria vontade, se submetendo à obra redentora que Jesus fez na cruz. Essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que possibilita a construção da obra, a construção, a realização de uma obra nas nossas vidas, nos ministérios. É interessante, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Foi através do Espírito, Deus gera Jesus em Maria através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz isso para nós. Nós vemos que depois o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito Santo conduz Jesus. Então Jesus, apesar de ser Deus, ele em forma de homem, ele se submete à direção de Deus através do Espírito Santo. Olha que interessante. Deus nos dirige através do Espírito Santo. Deus dirigiu a vida de Jesus através do Espírito Santo. Existe um intermediário que sempre vai realizar a vontade de Deus, que ela é manifesta através do nome de Jesus. Então eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, que autentica através do nome a obra do Pai, e do Espírito Santo, que executa a vontade do Pai através do nome do Filho. Nós vemos mais aqui
que o Espírito Santo, ele faria coisas também através dos discípulos. E aí nós voltamos no versículo chave, que Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Os discípulos, enquanto eles andavam com Jesus, Jesus conseguia lidar com eles no campo natural daquilo que eles compreendiam. Nós vamos ver em alguns momentos Jesus soprando sobre eles e falando: sejam cheios com o Espírito Santo. Mas ainda era algo momentâneo, temporário, como era no Antigo Testamento. Ali eles conseguiam orar, eles conseguiam expulsar demônios, mas a revelação plena do Espírito Santo na vida deles, como consolador, como aquele que os guiaria a toda a verdade, ainda ia acontecer. Então é interessante, os discípulos ainda seriam revestidos com esse poder do Espírito Santo do ministério. Existe um ministério do Espírito. Na realidade, a revelação de tudo que há no Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, porque é quando o Espírito Santo começa a agir e colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que o Pai desejou. É tudo feito em conjunto, não existe uma obra melhor que a outra ou mais importante que a outra. Todas elas se complementam, e aí Deus fecha um ciclo que se inicia com o ministério do Espírito. Nós vamos ver que Jesus ele expulsou demônios através do Espírito Santo, é muito claro, as coisas que ele fez foi através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu a Jesus para realizar o seu ministério. Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, citando o livro de Isaías. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus que estariam sobre Jesus, e isso capacitaria. Lógico que quando ele se refere aos 7 Espíritos, se você olhar a descrição, não são 7 Espíritos diferentes, são 7 características do Espírito de Deus que se manifestariam na plenitude em Jesus. Jesus é o único homem que andou sobre a face da terra que manifestou em total plenitude todas as características do Espírito de Deus. Ele era pleno naquilo que o Espírito Santo poderia fazer. Jesus ressuscitou pessoas através do Espírito de Deus. Inclusive a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo que ressuscita Jesus. E é interessante, Jesus diz na sua palavra que nós podemos pedir esse Espírito para ele. Ele fala que qual é o pai que, se um filho pedir pão, vai lhe dar uma serpente, vai lhe dar uma pedra, se o pão lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião, se pedir peixe, vai dar uma serpente. E ele fala: se vocês são maus, vocês conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então nós temos que aprender isso, pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida, pedir a plenitude do Espírito Santo em nossa vida, para que ele venha encher a nossa vida, não encher como se ele viesse e nos enchesse porque de dentro para fora, não, porque o Espírito Santo não pode ser dado com uma medida dentro de nós. Na realidade, o Espírito Santo ele permeia toda a criação. Nós temos que entrar em contato com a plenitude do Espírito. Não, é como se fosse um rio onde eu decido ficar só com uma parte da perna, com água até o joelho, com água até a metade do corpo, ou eu mergulhar de vez. Nós podemos decidir o quanto que nós queremos mergulhar no rio do Espírito Santo. Nós podemos decidir o quanto que nós queremos ter intimidade, profundidade nesse contato com o Espírito de Deus. Jesus ele ensinou nós pedirmos isso, pedir para que ele nos receba, para que ele inunda a nossa vida, para que a gente possa entrar de cabeça. Nós temos que pedir essas coisas, nós temos que ter a consciência que se o Espírito Santo operar através da nossa vida será uma vida de resultados que agradarão ao Senhor. Será uma vida que trará alegria para nós, que será uma vida diferenciada daquela que nós temos vivido. Às vezes nós temos muitos anos de evangelho, muitos anos frequentando algum lugar, muitos anos onde nós lemos as nossas Bíblias, nós oramos, mas talvez nós não temos dado importância num relacionamento mais íntimo, mais próximo com o Espírito Santo. Nós podemos pedir para que o Espírito de Deus venha habitar em nós, venha fazer morada no nosso coração. Nós podemos buscar, nós podemos pedir essas coisas. Nós vamos ver nas Escrituras, eu estava lendo a respeito das coisas que o Espírito Santo ele fez, ele faz, e nós podemos tirar, inclusive, pelo que Jesus fala aqui, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guia. A palavra guiar é como pegar uma pessoa pela mão, uma pessoa pequena, e levar pela vida, ensinando, ajudando nos passos. Nós temos que entender que o Espírito Santo como guia,
Ele nunca vai fazer, ele nunca vai realizar a tarefa por nós. Não, ele não faz isso. A palavra do Espírito que é aplicada no Novo Testamento em algumas passagens, que diz que o Espírito Santo ele é nosso ajudador, que ele é nosso cooperador, que ele coopera conosco, é uma palavra similar a alguém que nos ajuda a carregarmos algo pesado. É como se nós pegamos de um lado e o Espírito Santo pega do outro. Não é falar, Espírito Santo, carrega para mim, ele vai carregar, eu vou ficar de braços cruzados. Não, não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia diz o seguinte, eu pego de um lado e falo, Espírito Santo, eu vou fazer isso aqui, me ajuda, Pai. E ele vem e pega do outro lado e nos ajuda a levar. Esse é o trabalhar do Espírito na nossa vida. É assim que ele age, é assim que ele nos ensina, ele nos pega pela mão e nos guia a toda a verdade. Então a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele nos guia, ele pega pela mão, ele revela, ele cura, ele ressuscita as pessoas, ele dá a vida, ele deu a vida a Jesus, ele inspirou as Escrituras, foi através do Espírito Santo que os homens escreveram, ele dá poder até para se falar em outras línguas, até na língua dos anjos, até em outras línguas que nós conhecemos. O Espírito Santo chama pessoas ao serviço, ele ajuda com que, ele leva com que pessoas se capacitem, ele capacita as pessoas. É muito interessante, nós temos que entender que o Espírito Santo ele faz todo o ministério da vontade de Deus na terra. E ele vai agir através do corpo de Cristo. Antes, o Espírito Santo habitava em Jesus, que era o corpo verdadeiro. O corpo de Deus era Jesus. O Espírito Santo habitava nele. Jesus subiu aos céus. Ele levou nela, aquele Espírito que habitava nele estava com ele. Aí ele fala, eu vou vos enviar. Ele envia o Espírito Santo agora para habitar no novo corpo. O corpo de Cristo agora não é mais Cristo em pessoa, mas é a igreja. Então o Espírito Santo vem habitar na igreja. E todas as coisas que Jesus fazia, a igreja pode fazer. Pelo nome de Jesus. Jesus falou, se vocês crerem em mim, farão não só as mesmas obras que eu faço, mas obras ainda maiores farão. Através do poder do Espírito Santo nós podemos fazer coisas muito maiores. Mas nós temos que aprender, queridos, que nós precisamos, lógico, eu não posso buscar o Espírito Santo e querer viver uma vida como uma pessoa que não conhece a Deus. Tem que haver santidade, tem que haver limpeza. O Espírito Santo ele vai habitar com uma pessoa que realmente ame a Deus e queira fazer a vontade de Deus, que ande nos caminhos do Senhor. A Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito de Deus, a Bíblia fala para nós não apagarmos o Espírito, a Bíblia fala para nós não afastarmos o Espírito, porque é sinal que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer essas coisas. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, com o nosso coração, o Espírito Santo pode sim, como ele fez com Sansão, como ele fez com Saul, desistir e falar, não quero ficar mais aqui nesse lugar. Ou como Deus diz, o meu Espírito não vai contender para sempre. Não vai contender para sempre com essa pessoa. Ele vai procurar, obviamente, pessoas que queiram servir. A Bíblia diz que Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então é importante nós entendermos o real papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que entender como é importante nós mantermos a nossa vida digna, de sermos, não que nós vamos nos tornar perfeitos e aí sim eu serei digno de receber o Espírito Santo. Não é isso. A Bíblia diz que todo aquele que entrega a vida a Jesus começa um processo de santificação. E lá no início do processo tem muita coisa errada em nós que Deus quer arrumar. E o Espírito Santo já vem imediatamente. O problema é que muitas vezes nós não nos damos a consciência de que o Espírito habita em nós, que ele já está em nós, que nós já temos todo o poder que foi nos dado em nome de Jesus. E nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus quer fazer. Nós vivemos uma vida inferior àquela que Deus pode nos fazer. Nós passamos por coisas que às vezes nós não precisávamos ter passado. Nós enfrentamos circunstâncias e situações que poderiam ter sido de maneira diferente. Deus ele está colocando todo o poder dele em nós e nos chamando à prática de boas obras pelo nome de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Nós temos que entender que Deus ele quer agir através de nós, que Deus ele deixou tudo isso registrado para que eu e você pudéssemos usufruir o máximo do que Deus tem para fazer. Olha o que diz essa passagem aqui que Jesus fala. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus está falando, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Como assim? Como que há essa conexão? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele conecta um ao outro. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai faz as obras que está em Jesus. Mas como que o Pai faz as obras? Através da manifestação
manifestação do Espírito Santo. Nós temos um outro versículo aqui, ó, em João 14, 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É óbvio que ali Jesus está dizendo imediatamente para os discípulos, ele estava ensinando para eles e não tinha nada escrito. Ele fala, e quando vier o Consolador, o Pai enviar em meu nome, ele vai vos ensinar todas as coisas e ainda vai lembrar o que eu vos tenho dito. E hoje conosco, como que é? O Espírito Santo também nos ensina todas as coisas e ele nos lembra aquilo que nós temos lido nas Escrituras. Ele nos lembra aquilo que nós temos ouvido nas pregações. Quantas vezes nós ouvimos uma canção que fala da palavra de Deus, que fala de Deus, e depois, no decorrer do dia, às vezes nós estamos com o coração apertado, nós estamos passando por uma situação, e de repente vem aquela canção, com aquela parte da letra com relação à Bíblia, e que fala exatamente o que nós precisaríamos ouvir naquele momento, e Deus fala conosco. Esse é o trabalho, é uma das faces do trabalho que o Espírito Santo faz em nós, nos lembrar, nos recordar, nos ensinar, nos lembrar que Deus é bom, que Deus ele está sempre preocupado com aquilo que está nos acontecendo, Deus está sempre nos dando uma direção, nos guiando. Mas isso não é algo que você vê uma pessoa ali tendo uma grande experiência com o Espírito Santo. Você não vai olhar para uma pessoa que tem intimidade com Deus e falar, puxa, que sorte, eu queria ser como ela, né? Deus deu para ela aquele dom e para mim ele não dá nada. Não é assim que funciona. Se você pensa assim, se eu penso assim, nós estamos equivocados. Na realidade, a palavra de Deus nos mostra que o nosso relacionamento diário com Deus faz com que nós venhamos experimentar muito mais da sua presença. Você pode ter isso. E se você buscar isso mais do que uma outra pessoa, você vai receber isso mais do que ela. Quanto mais eu buscar, mais eu terei. Se você desejar isso de todo o seu coração e se aplicar a fazer isso todo dia, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero ter mais da plenitude dele na minha vida, você pode buscar, você pode orar pedindo isso a Deus, você pode conquistar isso consertando os seus caminhos, lendo a Bíblia, orando, tendo esses exercícios diários, jejuando. É um conjunto, queridos. Jejuar, orar, ler a Bíblia e buscar isso ardentemente. Eu quero, Senhor, eu estou consertando os meus caminhos porque eu quero me mover no Espírito Santo, eu quero que o Espírito use minha vida, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas, eu quero orar pelas pessoas, eu quero que o Espírito Santo as cure, eu quero, quando abrir a minha boca, ser capaz de, através das minhas palavras, abençoar as pessoas que me ouvem, eu quero compartilhar o Evangelho, eu quero fazer algo de importante nesse mundo, mas movido por Deus. Você pode, nós podemos fazer isso, e a diferença entre uma pessoa bastante usada por Deus e uma pessoa pouco usada por Deus está no envolvimento dela, está na busca individual. Isso é individual. Deus, ele não vai dar para uns mais, outros menos, não. Deus, ele está chamando a todos nós, para aquele que buscar, aquele que quiser. Se você quiser, meu irmão, se você buscar mais, Deus vai dar mais do Espírito dele para você. Se você orar, se você se determinar, se você corrigir os seus caminhos, Deus vai te dar isso. Às vezes, a pessoa está muitos anos ouvindo as mesmas palavras, ouvindo as mesmas coisas, diz que lê a Bíblia, às vezes está até envolvida em ministérios, às vezes pode ser até um pregador, mas na vida privada dela ali, ela não tem tempo com Deus, ela não ora, ela não busca, ela não conserta os seus caminhos, ela não jejua, ela não procura a ter uma intimidade com Deus, ela não vai ter. Deus não vai se manifestar na vida daquela pessoa. Por isso que nós precisamos buscar mais do Senhor, por isso que tem que haver um desejo genuíno de cada um de nós. Essa é uma escolha que nós podemos fazer, que só você pode fazer. Eu não posso decidir por ninguém, eu não posso decidir pelos meus filhos. Se os meus filhos não decidirem fazer isso, o máximo que eu posso fazer é orar por eles. Eu posso até tentar incentivar, tentar dar uma dica aqui, dar até uma cobradinha aqui, mas, querido, se não é do coração, se não é de vontade, Deus não vai receber. Na realidade, isso tem que brotar de nós. É como diz, né?
filho de Deus não é neto de Deus, né? Deus não tem neto, Deus tem só filho. Se eu não me tornar filho de Deus, eu não vou ser mais nada. Então nós temos que querer, isso tem que partir de você, isso tem que partir de mim, tem que partir de todos nós. Nós temos que ansiar e desejarmos de verdade, sermos cheios com a presença do Espírito Santo. Não adianta nada eu não querer buscar essas coisas e querer que Deus me revista. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Pela vontade de Deus, todos seriam cheios. Mas existe o nosso papel. O papel de querermos, de desejarmos, de dizermos para Deus, Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida. E não só falarmos isso da boca para fora, mas através de atitudes, através de ações, através de decisões que nós podemos tomar agora, hoje, e falar, Senhor, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Eu vou dedicar uma boa parte da minha vida a buscar ao Senhor, a ter intimidade com o Senhor. E eu posso te garantir, meu irmão, se nós começarmos a andar por esse caminho, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Nós seremos um instrumento nas mãos de Deus, nós seremos uma bênção na vida de muitas pessoas, virão perseguições, virão dificuldades, é verdade, mas Deus ele vai continuar conosco até o final dos tempos. Amém, queridos? E um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Para terminarmos, eu queria ler isso aqui que Jesus disse, olha só, João 16:7, ele fala assim no finalzinho lá: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Ele falou, é importante, eu tenho que ir, né? Vos convém que eu vá. Eu tenho que ir. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ele está falando, se eu não for, o Consolador não vem. Então por isso que Jesus fala que aqueles que creem no seu nome não só farão as mesmas obras, mas obras maiores virão. Por quê? Porque naquela fase que Jesus estava ali com os homens, naquele momento que Jesus estava ali na terra, junto com os seus discípulos, aquele momento era um momento específico onde Jesus estava treinando aqueles homens. E as obras de Jesus, as obras ministeriais não tiveram um alcance tão intenso como iriam ter depois, através do ministério do Espírito Santo na vida dos discípulos. Isso é muito interessante de nós vermos. Jesus falou, enquanto eu não for, o Consolador não vem, e nós vamos ficar mais ou menos nesse mesmo patamar. A obra ela não vai se expandir, ela não vai crescer. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha e a obra comece a crescer, comece a ser mais intensa, atingir o mundo todo. Jesus está dizendo o seguinte, é importante a presença do Espírito Santo para fazer as coisas. E para falar a verdade, muitos de nós entramos na presença de Deus às vezes buscando só algo que Ele possa nos dar. Muitas pessoas estão buscando uma solução para os seus problemas e ser cheio com o Espírito, para que a obra de Deus cresça, avance, para que o ministério do Espírito atinja toda a terra, são poucos os que querem, são poucos. E a minha oração nessa manhã com você, meu querido, é para que o Espírito Santo venha nos tocar dessa forma, que nós sejamos tocados no nível mais íntimo da nossa alma, que nós venhamos nos decidir, a partir de hoje, eu quero fazer algo diferente para Deus. A partir de hoje, eu quero dedicar minha vida a buscar mais intimidade, cada vez mais com o Espírito Santo, dizer para Deus, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero cada vez mais, eu quero mais da Tua presença, Senhor, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós dissermos que vivemos o Evangelho e não tivermos intimidade e não formos plenos, cheios com o Espírito Santo, a nossa vida ela é muito pequena perto daquilo que Deus quer fazer. A nossa realidade espiritual, a nossa existência espiritual vai ficar muito, muito, muito abaixo do que Deus queria ter feito, do que Deus poderia ter feito em nós. Meu desejo, minha oração é para que todos nós venhamos a partir de agora, a partir de hoje, buscarmos mais a Deus, desejarmos mais a Deus, querermos ser mais cheios e mais plenos com o Espírito de Deus em nossas vidas. Amém, queridos?